Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês, amores? Vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa. E aí, preparados? Nosso tema de hoje é muito interessante e muito fácil também, tá? Vamos falar sobre artigos. Vamos entender um pouco a respeito dos artigos, vamos identificar os tipos de artigos, essa classe gramatical. Então, vamos lá. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês para facilitar a compreensão de algumas palavras ou de algumas imagens que nós vamos visualizar aqui hoje e fazer anotações também, tá? Para acompanharmos essa matéria juntinhos. Então, vamos lá. Na página de vocês, no livro de vocês é a página 237, tá legal? Tá diferente aqui em relação à minha. 237. Então, vamos lá. Iniciando aqui, nós temos um pensamento de Dalai Lama, né? Nós vamos ler esse pensamento e eu vou explicando para vocês a respeito desse conteúdo, ok? Vamos lá, então. O Dalai Lama é um líder espiritual do budismo tibetano. É reconhecido mundialmente, entre outros motivos, pela sua sabedoria e pela defesa da paz. Bom, vamos ler o texto. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito pode mudar. Tá, vamos lá então observar por que destacamos esse texto, tá? Esse trecho aqui, esse pensamento de Dalai Lama. Vamos lá então. Começando aqui, nós temos algumas perguntinhas. Você consegue perceber a diferença entre um defeito e o defeito? Vocês aí em casa conseguem perceber a diferença entre um defeito e o... Opa! Aqui um pouquinho. E o defeito? Pronto. Bom, claro que o emprego tanto do um quanto do o, desses dois artigos aqui, ele foi feito propositalmente, tá? A construção desse texto, quando a escolha do um e do o, ele é feita por algum critério. É isso que nós vamos descobrir hoje. Quando usamos o um e quando usamos o o. Bom, os artigos, eles servem para determinar, tá? Eles são chamados de determinantes. O primeiro entendimento é esse. Como assim, professora? Determinantes? Eles são determinantes que acompanham um substantivo. Então, eles vão estar sempre acompanhando esse substantivo e podem tanto determinar quanto indeterminar esse substantivo. Eu vou explicar isso para vocês, tá? De maneira mais clara. Por que ele é chamado de determinante e como ele pode determinar ou indeterminar um substantivo. Vamos lá. Primeiro, em qual desses termos o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer? A um defeito qualquer. E o que a palavra dezenas significa nesse pensamento? Vamos lá responder essas três perguntas de uma a uma, ok? Vamos lá. Primeiro, aqui juntinhos com a tia. Bem, certamente você percebeu que no termo um defeito, a palavra um, que antecede, quando fala que antecede, que está antes de um substantivo, defeito, tem a função de indeterminar o seu sentido. Vamos lá. Indeterminar o seu sentido. Como assim, professora? Indeterminar. Quando ele fala assim, um defeito, ele se refere a um defeito qualquer, tá? É como se ele estivesse não especificando essa palavra defeito. Ele diz um defeito. Ele abrange esse sentido da palavra defeito como um defeito qualquer, como qualquer outro. Tá? Vamos ver aqui a continuação do nosso texto. Assim entendemos que o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer entre os inúmeros defeitos que temos. Já em o defeito, a palavra o determina o sentido de efeito. Vamos voltar lá em cima para ficar mais claro para vocês, porque visualmente facilita. É muito melhor perceber
um defeito em si mesmo, ou seja, qualquer um dos defeitos dentro de si mesmo, do que dezenas no outro, pois o defeito, o seu defeito, você pode mudar. Aqui, quando eu falo o seu defeito, ele já está especificando, ele está particularizando aquele defeito. E não é agora qualquer um, é apenas o defeito. Tá legal? Então, tanto o um quanto o, eles são usados com critérios para determinar ou indeterminar uma palavra. Ele pode especificar ou ele pode simplesmente abranger como qualquer outra, tá? Eu vou provar isso para vocês mais facilmente dentro de um exemplo que eu vou colocar aqui agora para vocês. Olha só. Eu vou pôr aqui em cima para facilitar a visão de vocês aí. Aqui. Pronto. Quando eu falo para vocês assim, ó, a escola ou uma escola. Quando eu observo a escola, estou diante de um artigo definido, que eu já vou mostrar para vocês a diferença, tá? Esse artigo, a escola, ele está individualizando, particularizando a escola, ele especifica a escola. Não é qualquer uma, não, é a, tá? Então, eu estou particularizando a escola, estou especificando. Quando eu falo uma escola, eu já me refiro de maneira mais abrangente, qualquer uma delas, tá? Então, agora eu não tenho mais uma especificação, eu estou ampliando em relação a todas as outras, uma escola. Dentre todas, uma escola. Agora, a escola individualiza, especifica essa escola que eu estou me referindo. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Aqui, vamos lá. Gramaticalmente, as palavras o e um são conhecidas como artigos, nós já sabemos. Os artigos são, portanto, palavras que variam em gênero. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder destacar. Ó, variam em gênero, toda hora está acontecendo isso. Destaque. O gênero pode ser masculino ou feminino e também ela pode ser flexionada em número, que é o nosso singular e o nosso plural, certo? Então, vamos lá. Quando falamos que uma palavra ela flexiona, lembra que flexiona é aquilo que muda, que altera, que varia. Em gênero, eu me refiro ao feminino, gênero masculino. E quando ela flexiona em relação ao número, eu já estou lidando com o singular e o plural. Lembraram disso? Isso aconteceu com o substantivo, isso acontece com o adjetivo, as classes gramaticais que nós já vimos anteriormente, e agora com o artigo. Fácil, né? Muito tranquilo. Bom, por que eles flexionam? Porque eles vão acompanhar o substantivo. Então, nisso que eles acompanham o substantivo, eles têm que sofrer a mesma flexão do substantivo que ele está acompanhando. Se eu estou diante de, por exemplo, deixa eu pensar aqui da palavra menina, tá? Menina. A menina, ela é feminina e está no singular. Então, eu tenho que usar um artigo também feminino, no singular, a menina. E se fosse um menino? O menino. E plural? As meninas. E plural masculino? Os meninos. Então, eu sempre vou ter que acompanhar naturalmente a flexão do substantivo, certo? Isso vocês já estão super atentos, já conhecem bem sobre esse assunto. Vamos continuar aqui. Agora eu vou ler com vocês essa história em quadrinhos para facilitar nossa compreensão antes de nós explicarmos a respeito diretamente dos artigos. Café, a prova da professora Norma é sempre a prova. Olha que legal, gente. A prova.
Não tem aquelas provas que vocês falam assim, essa aí, professora, foi a prova. Pois é, é mesmo pré-A. Toda vez só cai gramática. E aí ele fala, por isso eu estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar nada, Café. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que o Dalai Lama. Olha só, né? Parece até que é tão difícil assim, né? E não é tão difícil assim, não é verdade? Então aqui, ó, quando ele fala a prova, será que ele falou a prova por qual motivo? Porque usamos o artigo aqui a, tá? E não uma prova. Qual a diferença? Eu quero que vocês se atentem para essa diferença e para esse uso, ok? Vamos lá, então. Prosseguindo aqui, nós temos assim, ó. No primeiro quadrinho, deixa eu só diminuir um pouquinho. No primeiro quadrinho, Preá diz que a prova da professora é a prova. Nessa situação, ele quis dizer que a prova elaborada pela professora Norma é sempre muito difícil, né? Ela não é uma prova. Quando eu falo uma prova, eu generalizo, como se fosse uma prova como as outras, né? Eu vou comparar com as outras, é uma das provas. Agora, quando eu usei a prova, eu especifico. De uma forma como se desse mais ênfase que aquela prova é a mais difícil, tá? Então, são sentidos que esses artigos vão trazendo diante desses substantivos, dentro desse contexto. E nós, falantes da língua portuguesa, já fazemos isso naturalmente. Vocês já fazem isso naturalmente no dia a dia. Usam o artigo definido e o indefinido normalmente. Mas como nós não paramos para pensar, e esse aqui é o artigo definido, por isso que eu usei assim, e esse é o indefinido. Não! Já sai naturalmente por sermos falantes nativos, mas agora vamos entender a intenção deles na gramática, como isso funciona gramaticalmente. Tá legal? Então vamos lá. Esse sentido é expresso pelo uso do artigo a, que determina a prova da professora. Ou seja, eles não estão falando de uma prova qualquer, comum, de sentido indeterminado. Assim, podemos classificar os artigos como, agora vamos lá, definidos, como eu falei para vocês, são aqueles artigos que vão determinar, especificar, né, um substantivo. Então, por isso são chamados de definidos, que são o, a, os e as, certo? Esses são os definidos. Vocês já ouviram falar muito tempo atrás, né? Já conheciam a classificação deles, mas não conseguiram perceber por que eles são chamados de definidos. Eles têm um propósito. São chamados definidos porque eles realmente definem o substantivo. Eles especificam esse substantivo, tá legal? Agora, já os indefinidos, como a própria nomenclatura já diz, né? Indefinidos, eles indeterminam um substantivo. Eles trazem para o substantivo uma visão mais ampla, tá? Colocando eles como qualquer um dentre os outros. Vamos lá para os exemplos aqui do próprio livro, olha. A prova e uma prova. Se eu falo que essa foi a prova, eu especifiquei que foi aquela prova determinada, tá? Específica. Quando eu falo uma prova, eu já indetermino esse substantivo prova. Eu digo que ela é uma dentre as outras, uma qualquer. Entendeu a diferença? Quando falamos a prova, estamos referindo a uma prova determinada. Já falei para vocês tudo isso aqui, tá, gente? Agora vamos lá para outro exemplo, ó. O convidado, mostrando para vocês que a concordância em gênero, o convidado, se é masculino o substantivo, eu acompanho com o artigo masculino singular, tá legal? Agora aqui, ó, umas frutas, mesma coisa, com os artigos indefinidos também flexionam de acordo com o substantivo. Frutas, feminino plural, umas feminino plural. Imagina eu falar por aí, ô mamãe, eu quero uma frutas.
Não dá, nós temos que concordar, né? Nós, naturalmente, ó, novamente, isso já vai acontecer intuitivamente por sermos falantes nativos da língua, tá? E também conhecedores da gramática, né? Conhecedores dessas flexões de gênero e de número, não é verdade? Então, vamos prosseguir. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre o substantivo e o artigo, entre outras classes de palavras que veremos adiante, é chamada de concordância. Por que eu falo concordância? Porque há realmente um acordo entre o artigo e o substantivo, estão em acordo. Se o gênero de um é masculino, quem vai acompanhar também, naturalmente, vai ter que ser masculino, né? Das outras formas também. Se for feminino, se for plural, se for singular, há um acordo entre artigo e substantivo. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos prosseguir. Quando antecede o nome próprio, o artigo definido indica familiaridade, tá? Também tem um propósito nisso. Não coloca um artigo diante de um nome próprio aleatoriamente. Não, existe um motivo para trazer proximidade, familiaridade em relação àquela pessoa. Esse uso é muito comum em alguns estados, como no Ceará. A Maria chegou cedo, a Gabi gosta de estudar, o João é meu amigo. Tudo bem? Então, aqui embaixo nós começamos já com as questões referentes a esse tema, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês alguns slides que eu preparei aqui para facilitar ainda mais a compreensão, tá legal? Embora seja um tema muito fácil, de fácil compreensão, mas também é um tema muito importante, então fiquem atentos aí. Vamos lá, eu vou só colocar aqui com a tela cheia para facilitar a visão de vocês, tá legal? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, ó. O garoto foi jantar na casa dos pais. Eu tenho o garoto, tá? Especificando quem foi, né, esse menino. É o garoto, não é qualquer um. É o. Especifiquei o garoto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Então, não é qualquer uma. Eu estou especificando que é a bicicleta. Luísa aproveitou para rever os amigos. Os amigos, tá? E não qualquer um, tá? Estou individualizando, especificando esses amigos. As meninas foram viajar. As meninas, estou também da mesma forma individualizando, especificando quem são. Perfeito. Agora vamos lá. Em todos os exemplos, podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos pelo emprego correto do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão, o garoto, a bicicleta, os amigos e as meninas. Tá? Então, há uma precisão em relação a quem eu quero estar falando, tá legal? De quem eu estou falando, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, também temos aqui o exemplo dos artigos indefinidos. Ó, um dia iremos nos encontrar. Um dia. Estou especificando? Não. Aqui eu estou indeterminando esse substantivo dia. Não estou especificando qual vai ser o dia. Um dia qualquer, tá legal? É justamente o uso do artigo indefinido. Uma certa tarde, saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos. Olha a diferença de dizer os amigos para uns amigos. Quando eu falo uns amigos, eu estou ampliando para qualquer um dos meus amigos, tá? Não estou indeterminando. É muito diferente de usar os amigos, tudo bem? Agora, comprei umas camisas para o seu aniversário. Umas camisas são várias camisas. Eu não estou também determinando qual foi a camisa. Umas camisas, de uma maneira mais imprecisa, mais vaga. Umas camisas dentre aquelas são umas delas, tudo bem? Note que, em todos os exemplos acima, não está definido qual objeto, pessoa ou lugar. Nos dois primeiros exemplos, não está identificado qual dia,
qual a tarde em que o evento ocorre, como eu expliquei para vocês. Da mesma maneira, Joana não especifica quais amigos ela convidará para a festa. Por fim, umas camisas, né? Corresponde a uma ideia vaga de quais camisas são essas, certo? Uma ideia vaga de quais sejam essas camisas. Eu não sei quais são. São umas, tudo bem? Então, vamos lá. Atenção, cuidado para não confundir o artigo indefinido, aquele que indetermina um substantivo, com numeral. Tá legal, gente? Porque o numeral é uma palavra utilizada para indicar quantidade. Já o artigo indefinido, não. Ele vai acompanhar um substantivo para indeterminar, para trazer algum tipo de referência a um substantivo. Tudo bem? De uma maneira que eu esteja indeterminando de maneira vaga, sim, mas sempre diante de um substantivo. Já o numeral, não. Ele determina uma quantidade, ok? Agora, de acordo com a sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo. Gente, presta atenção aqui, tá? Presta muita atenção. Por quê? Nós aprendemos, agora há pouco, que o substantivo é um nome, certo? Aí nós aprendemos as classificações deles, tudo bem. Mas uma função muito importante do artigo é que ele transforma qualquer classe gramatical em substantivo. Vocês não chegaram a ver comigo? Eu mostrei para vocês até em vários exemplos que um adjetivo pode ter valor de substantivo. Lembra disso? Pois bem, eu também falei com vocês a respeito do artigo. Agora eu quero reiterar esse assunto, pontuar a importância do artigo. Olha só, quando eu estou diante de um artigo definido, tá? Normalmente é o definido, também pode acontecer o indefinido, tá? Não há diferença. Mas diante de um artigo, eu posso trocar, dependendo do contexto da minha oração, eu posso sim trazer um valor de substantivo para uma classe gramatical que não é propriamente, né, não vem sempre como substantivo, como por exemplo um verbo, como por exemplo um adjetivo, tá? Quando eu olho, por exemplo, para essa frase aqui, olha, o andar de Elisa é muito sensual. Andar, quando eu olho para andar, eu penso em verbo, porque andar é um verbo. Mas dentro desse contexto, acompanhado pelo artigo o, eu transformei esse verbo em um substantivo. Tá legal? Aqui ele tem função de nome e não exerce a função de um verbo. Tá legal? Então, o andar de Elisa é muito sensual. Esse andar aqui está sendo referido como um substantivo. Ele foi transformado. Eu vou dar essa dica para vocês que artigos, eles são transformadores, tá? Eles transformam classes gramaticais, qualquer uma, em substantivos. Tudo bem? Olha aqui embaixo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Por estar diante de um artigo, a palavra vermelho se transformou em um substantivo, em um nome. Então, nesse caso, o adjetivo vermelho, tá? Ele foi transformado em substantivo. Então, em cima eu transformei um verbo em substantivo e aqui embaixo eu transformei um adjetivo em substantivo. E isso pode acontecer com outras classes gramaticais. Eu posso transformar um advérbio em substantivo. Tá legal? Eu posso transformar outras classes gramaticais em substantivo quando estão acompanhados de um determinante, tá legal? De um artigo. Então, fica aí essa informação valiosíssima para vocês, tá legal? Vamos lá prosseguir. Agora, eu tenho dois exemplos, aliás, dois exercícios para vocês que eu quero que vocês façam. Sobre as palavras destacadas no trecho, abaixo, marque um X na única alternativa correta.
Vamos lá? Eu quero que vocês façam agora, juntinhos comigo. Vamos lá. Numa noite qualquer, um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Bom, de acordo com o trecho, o leitor já conhece esse grupo de jovens que o texto fala? Vamos lá, olha de novo para esse trecho. Numa noite qualquer, um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Será que, de acordo com esse trecho, esse leitor já conhece o grupo de jovens que o texto está falando? Vocês acham que quando eu falo um grupo de jovens, uma festa, será que estou me referindo a um grupo qualquer ou a um grupo específico? Pensem aí. As palavras em destaque são artigos indefinidos, acompanhando palavras que foram mencionadas pela primeira vez no texto. Será que estou diante de artigos indefinidos? Será que, através desse trecho, eu consigo perceber que foi a primeira vez que eu estou me referindo, né, a essas pessoas, a esses grupos? Então, pela primeira vez está aparecendo no texto? Letra C. As palavras destacadas indicam a noção de quantidade. De acordo com o trecho, o leitor já conhece de festa. Peraí, gente. De acordo com o trecho, o leitor já conhece de festa, se trata no texto. De que? Faltando uma palavrinha aqui, gente. O leitor já conhece de que festa se trata o texto, tá, gente? Está faltando aqui uma palavrinha. O leitor já conhece de que festa se trata o texto. Bom, será que o leitor já conhece esses jovens? Através desses artigos aqui eu consigo identificar se esse leitor, tá? Ele conhece esse grupo de jovens ou não. As palavras em destaque são artigos definidos. Então vamos lá, vamos eliminando. Primeiro, as palavras em destaque não são artigos definidos, são indefinidos. Então vamos eliminar essa letra E aqui, tá? São indefinidos que nós já percebemos. Uma, uns e umas, perfeito? Então, não pode ser a letra E. A letra D. De acordo com o trecho, o leitor já conhece de que festa se trata o texto? Bom, vamos lá observar. Numa noite qualquer, um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Gente, quando eu falo um grupo, isso me prova que eu não estou conhecendo quais são as pessoas, quais são esses jovens. Tá? E nem estou me referindo a um grupo específico. É um grupo, é como se eu estivesse avistando ao longe um grupo de pessoas que eu não conheço. Tá? Eu não falo de quem eu conheço me referindo a um. Eu me refiro a o. Ah, aquele ali é o grupo de jovens. Tá? É o grupo de jovens que estava na festa. Por quê? Porque eu já tinha visto antes. Tá? Eu já os vi anteriormente. Então, eu falo o grupo de jovens. Quando eu falo um grupo de jovens, é um grupo qualquer, é um grupo que eu não conheço, é um grupo que antes eu não havia visto. Então, a letra D também não pode ser. A letra C. As palavras destacadas indicam a noção de quantidade. Claro que não. Não estamos nos referindo a quantidade, nem em um grupo e nem uma festa. Tá legal? Então, também não pode ser a letra C. E a letra B? As palavras em destaque são artigos indefinidos? São indefinidos. Acompanham palavras que foram mencionadas pela primeira vez no texto? Com certeza. Por que pela primeira vez, professora? Porque quando eu me refiro a um grupo, eu não especifiquei qual foi esse grupo, porque eu não conhecia esse grupo. É um grupo de jovens que eu estou avistando pela primeira vez, e não o grupo de jovens que eu já havia visto antes. Tá? Então, essa é uma diferença muito importante e que nós já fazemos uso no nosso dia a dia. Tudo bem? E, naturalmente, a letra A não pode ser, porque está dizendo que o leitor já conhece esse grupo de jovens. Mas, como eu já expliquei para vocês, eu não conheço quando eu explico esse um, porque eu não estou especificando, eu não conheço, tá? É um grupo como qualquer outro. Tudo bem? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido sobre essas diferenças, tá? Entre um e uma, entre o e a, entre o singular e o plural deste, está? O, a, os, as, uma, uns e umas. Bom, vamos lá então. Mais um último exercício bem legal aqui.
Os termos destacados a seguir classificam-se como artigos definidos. Definidos, tudo bem? Aqueles que determinam um substantivo, que acompanham determinando, especificando. Exceto em... Então, vamos lá. E não estão sublinhados, mas aqui, ó, eu garanto para vocês que é os garis. Está determinando os garis? Sim. Então, aqui está correto. O uso é realmente de um artigo definido. Aqui será a, tá? A companhia municipal. Está acompanhando um substantivo? Está determinando qual foi a companhia? Sim. Então, aqui também é um artigo definido. Eu quero descobrir qual não é. Agora, esse a aqui, a partir de fevereiro. Esse a também é um artigo que acompanha um substantivo, determinando o seu gênero? Não, não é. Esse a aqui é uma preposição, tá? Que está sendo usada dentro de uma locução, inclusive. Então, aqui eu não tenho a como artigo. Aqui é o a de preposição. Cuidado para não confundir. Tudo bem? E nossa última opção seria o a da areia, tá? A areia, que acompanha o substantivo areia, especifica o substantivo que segue. Então, também está certinho, também seria a resposta adequada com o artigo definido, então não poderia ser. Então, a única incorreta, né, que realmente esse a aqui não é um artigo, e sim uma preposição, é a letra C. E, gente, está errado aqui a B seria A, B, C, D, tá? Então, é a letra C, certinho? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Todo esse conteúdo, que tenha ficado claro para vocês essas diferenças entre artigos definidos e indefinidos. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, tá ligado, meus amores? Tchau, tchau, gente!